E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Ele, sendo Deus, separou-se para orar à parte, até dos seus companheiros. E chegada a tarde, ele estava só. Nem mesmo os 12 estavam com ele, né? E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Senhor, estamos submissos a Ti, reconhecendo na verdade que como homens não somos nada, mas como filhos de Deus temos direito às Tuas promessas e podemos usar a Tua palavra em favor uns dos outros e ordenarmos aos espíritos de doenças e males que sejam expulsos do nosso meio, dos nossos corpos, para que tenhamos saúde e assim possamos trabalhar dignamente, possamos estar no posto do nosso dever e assim possamos, ó Deus, ser uma bênção uns para os outros. Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, ó Pai, e nós precisamos de Ti, ó Deus, e nós precisamos do Senhor. Cada pessoa aqui nesta hora deve reconhecer que precisa de Ti, que precisa do Senhor, não descansar-se em si mesmo, mas na Tua palavra, na misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, que o Teu poder superabunde aqui, a Tua graça, Senhor, e possamos ter uma atmosfera própria para o Teu Espírito atuar e realizar as obras as quais o Senhor gosta de realizar. Em nome de Jesus Cristo, toma-nos nas Tuas mãos, sustenta-nos na fé, encoraja-nos no Espírito, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo nós te pedimos, que cada pessoa seja tomada, Senhor, sob o controle do Espírito Santo, e até mesmo as criancinhas sejam, ó Deus, tomadas, ó Deus, nesta atmosfera gloriosa do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. Sobre as ondas do mar, turbulentas me achei, esperança nenhuma podia eu ter.
ao olhar-me, ao merecer, deu-me sua mão de poder e me salvou. É por isso que eu canto ao meu Deus com o meu coração, pelo grande perdão que seu Filho me deu, que descendo do céu morreu numa cruz, meu Jesus, para dar-me mais e mais o seu amor. Meu amigo que buscas, ansioso a paz, venha Cristo Jesus e nele acharás. Só neste nome é que podes buscar. Só em Jesus, Filho de Deus, a encontrarás. É por isso que eu canto ao meu Deus com o meu coração, pelo grande perdão que seu Filho me deu, que descendo do céu morreu numa cruz, meu Jesus, para dar-me mais e mais o seu amor. É por isso que eu canto ao meu Deus com o meu coração, pelo grande perdão que seu Filho me deu, que descendo do céu morreu numa cruz, meu Jesus, para dar-me mais e mais do seu amor. Amém. Acabamos de ler a Bíblia em São Mateus, capítulo 14, verso 22 ao verso 36. Vemos aqui que Jesus, sendo Deus, saiu para orar à parte. Ficou só, andou sobre as águas, pareceu como um fantasma para os seus discípulos, seus apóstolos. Pedro teve medo, por 2 vezes a Bíblia fala que eles ficaram com medo e depois Pedro ficou com medo também. Então, é uma coisa que você pode destacar logo na leitura. Agora, Jesus sustenta a cada um que ele chama para o seu lado, para si. E ele pode até admitir que qualquer um de nós seja sacrificado. Ele admite. Ele pode permitir e nós não vamos perguntar por que ele permitiu. Deus é soberano e sua vontade prevalece sobre todas as razões, todos os sentidos que nós temos. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós vamos pensar um pouquinho nisto que temos acabado de ler, não nos prendendo propriamente, conforme o nosso costume, a um tema. Mas nós vamos pensar aqui no medo. O medo chama as coisas. O medo faz assombração, você sabe disso. O medo chama enfermidades. O medo chama complexos, frustrações, que por sua vez atraem doenças psíquicas, nervosas. E o próprio medo de ficar doente faz com que a pessoa adoeça. O próprio temor, o próprio medo da doença agrava a doença, aumenta o poder da doença. A despreocupação com a doença
A despreocupação psíquica, bem entendido. Com a doença, aumenta a possibilidade da cura. Eu creio que mais de 50% a possibilidade da cura está justamente em um espírito otimista, em um espírito confiante, destemido, como quem tem que enfrentar um inimigo, não usando as forças humanas, mas usando a sua fé, é claro, porque neste caso só a fé pode resolver. Mesmo a fé na medicina. O profeta disse: se você não tem fé na medicina, então você não deve procurar a medicina. Se você vai na medicina, você deve ter fé na medicina. Você deve crer que Deus pode te abençoar através daquele medicamento, através daquele meio que foi Ele quem criou. Nenhuma lei desta foi o homem quem criou. Isto sim, é verdade. Por isso você deve orar e pedir a Deus uma direção, até mesmo para lhe indicar o médico, para te acompanhar a um consultório médico, para te acompanhar a uma operação, a uma cirurgia. Agora, na verdade, a Bíblia é a melhor fonte de terapia. É a Bíblia Sagrada, é a verdadeira terapia. Ela descansa a mente, ela leva a pessoa a confiar em Deus. Jesus sempre repreendeu as pessoas que duvidaram, e Ele sempre elogiou aqueles que creram. Ó mulher, grande a tua fé. Ele disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. E quando aquele centurião disse: basta tu dizeres uma palavra, basta uma palavra, e o meu servo será curado, ele disse: oh, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nós vemos que Pedro passou por uma dificuldade muito grande ao dar alguns passos da fé. Ele avançou, ele sempre saiu na frente dos apóstolos, ele sempre estava na frente. Nenhum dos demais pediu para andar sobre as águas, mas Pedro pediu: se és tu, então dá que eu vá a teu encontro sobre as águas também. Jesus disse: venha. Os demais ficaram no barco, não tiveram a experiência de andarem sobre as águas, mas também não tiveram a experiência de naufragarem e de clamarem: Senhor, tenha misericórdia. Quantas vezes nós temos feito isto? E nós temos proposto um passo de mais fé, deixarmos o barco, aquela vida que estávamos levando na religião, na denominação, e darmos um passo de fé, um passo extraordinário. Agora, Jesus não o condenou. Pedro não foi condenado por causa daquilo. Pedro não se perdeu. Pedro não perdeu a sua salvação, nem sua posição de apóstolo, por ter duvidado, por ter fracassado naquele passo tão tremendo de andar também sobre as águas. Agora vamos pensar aqui um pouquinho sobre esses dois tipos de medo. Medo por autocondenação, o medo causado pelos sintomas. O que eu quero dizer é isto: o primeiro, a pessoa teme porque deve. Então eles dizem de uma maneira popular: quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme, está tranquilo, está descansado. Mas quem deve tem temor, anda como quem está sendo espreitado. Mas você já entendeu o que eu quero dizer sobre este medo. E eu quero tomar alguns parágrafos aqui na mensagem Fé Perfeita para vermos isto mais de perto. São João disse na sua primeira carta: amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Olha, não há um tribunal maior aqui na terra do que a consciência, do que o coração. Não há um tribunal que tenha mais autoridade sobre o homem do que a própria consciência. Por isso o diabo tem trabalhado terrivelmente para cauterizar as consciências. Porque uma vez cauterizando as consciências, os homens perdem os sentimentos pelo seu próximo,
Porque os homens perderam a sensibilidade em suas consciências. A consciência não pode ser ferida mais. O homem não tem a sua consciência ferida. Ele não tem esse tribunal mais para acusá-lo, para repreendê-lo. Agora, enquanto o homem acha que tem que acertar a sua vida com Deus, enquanto o homem reconhece que um dia ele tem que encarar a Deus, ele sofre autocondenações pelos seus erros, pelas suas faltas, pelos seus pecados. E São João está dizendo: amados, se o nosso coração não nos condena, então temos confiança para com Deus. Agora os irmãos pensem nisto. João escreveu, está falando isso a amados. Ele diz assim: a senhora eleita, isto quer dizer a igreja eleita. Porque um crente eleito, uma pessoa que tem o Espírito Santo, pode perfeitamente confiar em seu coração. Deixa que uma irmã corte o seu cabelo, caia na tentação de pôr a tesoura no seu cabelo, ela chorará amargamente aquele pecado. O seu coração lhe condenará, e ela vai chorar amargamente. Mas aquela mulher que não tem o Espírito Santo, nada lhe condena. Ela segue em frente como se tudo estivesse certo. Mas você deixa que uma irmã cheia do Espírito Santo tenha se assentado de uma maneira disforme, e ela então vai ter o seu rosto corado, ela ficará vermelha, e tem acontecido de muitas chorarem. Agora nós vamos lembrar de uma coisa muito importante: o Espírito Santo de Deus convenceria o homem do pecado. Nós vamos lembrar daquela mulher que era uma professora de escola dominical e tinha 15 anos andando de médicos em clínicas, hospitais e psiquiatras, e um dia ela foi ao profeta, ao irmão Branham. Irmão Branham, quando conversou com ela, ele entendeu logo o seu problema, e ela estava ali com um lencinho, enxugando o suor das mãos, e suando suas mãos, e nervosa. Ora, ela era uma dama, ela era uma crente. E o profeta, então, cheio do Espírito Santo, disse para ela: eu sei qual é o teu problema. Deus está mostrando para mim. Quer dizer, Deus mostrava para ele a vida da pessoa. Eu te vejo com um homem assim, dentro de um automóvel, que não é seu marido, há 20 anos atrás. E você precisa confessar isto para o seu marido. Ela disse: nunca, eu já confessei para Deus, irmão Branham. Ele disse: você não pecou contra Deus, você pecou contra seu marido. Se você continua com isso, isso continua aí na sua vida. Ela tinha medo naquela hora. A sua situação estava difícil e não podia ser solucionada. Nenhum médico podia resolver o problema, nenhuma clínica, nenhum medicamento, por 15 anos, sendo ela uma crente. Então veja o que o Espírito Santo fez através deste ministério, deste homem. Foi um purgativo, botou aquilo para fora, aquilo estava lá dentro. E ela pensava que ela já estava perdoada porque ela tinha pedido perdão a Deus. Ela houvera se arrependido, mas ela não houvera confessado a seu marido. Então ele disse: vai, chama o teu marido. Ela disse: eu não posso fazer isto, ele me deixará. Ele disse: de todos os modos Deus já te deixou. Então é problema seu. E entrou para o escritório, ela voltou, sua esposa voltou a chamá-lo, e ele disse: o que é? A mulher quer falar contigo de novo. Ela insistiu. Ele disse: você quer saber de uma coisa? Vai, chama teu marido, ele também tem que te confessar um pecado. Eu o vejo com aquela mulher que trabalha numa agência de automóvel, é conhecida por um nome tal, dentro de um Chevrolet verde, placa número tal, assim, na linha de estrada de ferro, tal. Ela disse: nunca, meu marido não faria uma coisa dessa. Ele disse: vai e chama o teu marido, se você quer ver. Ela foi,
E quando chegou, ele disse: tudo é verdade, irmão Branham. Ali então foi sanado o problema. Havia condenação em sua vida. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Seja câncer, seja o que for, seja problema no coração, seja nos nervos, seja onde for, seja a própria morte desafiando. Porém, porquanto você está fazendo as coisas que não convém, não pode ter confiança em Deus nas horas difíceis. Não pode demonstrar que é uma pessoa que de fato sabe em quem tem crido. E há muitos crentes que às vezes se desesperam diante de certos impactos da vida, mais do que pessoas incrédulas. Elas se desesperam e dão alarme, mais do que muitas pessoas que não confessam a fé que elas confessam. Mas o certo é, quando você está fazendo as coisas que não convém, não pode ter confiança em Deus. Você automaticamente sabe que está errado. Você automaticamente se identifica com o pecador ao saber que está errado. Porém, quando o seu coração não lhe repreende, e você sabe que é crente, você tem que saber se pode ou não confiar no teu coração. Porque se você tem o Espírito Santo, você pode confiar no seu coração. Você pode crer. Se o seu coração está aceitando aquilo, está bem. Se não está aceitando, é porque não está bem. Porque você crê que o seu coração é cheio do Espírito Santo. Seus sentimentos são tomados por Deus, são controlados por Deus. E você então crê de coração que aquilo que você sente repreendido por dentro, você não deve fazer, não deve seguir adiante. E se você não sente repreensão, se você sente seguro, embora não entendendo aquilo, mas se sente seguro, então você segue em frente. E todos os céus têm que te acobertar. Você sabe que há ordem nos céus a respeito do crente. Houve ordem nos céus a respeito de Jó, embora sendo a Satanás para feri-lo, mas a ordem teve que partir do céu. Tem que haver ordem de Deus. E há ordem para os anjos se acamparem ao redor de cada um que teme ao Senhor. A ordem de Deus para o anjo acampar ao redor de cada criancinha. Cada criancinha tem um anjo, o seu anjo. Cada cristão tem o anjo do Senhor que se acampa ao seu redor, conhece seus olhares duvidosos, conhece suas atitudes em todos os campos da vida. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Glória a Deus, aleluia. Mas vejamos aqui, a autocondenação traz temor. A autocondenação provoca medo. A autocondenação não deixa a pessoa confiar na palavra de Deus como ela é. A autocondenação não permite, não dá segurança para o crente. É um atrapalho na sua vida. Mas a pedra pode ser abolida. Este é o grande tropeço, que é abolido através da fé no sangue de Jesus Cristo, de uma confissão a quem você deve, sob a base do sangue. Então aquilo é apagado. É apagado para todo sempre. Você pode ficar com cicatrizes na carne, mas aquilo é apagado. Você pode sofrer consequências na carne, mas você tem certeza que seu passado, uma vez confessado, sob a base do sangue, a quem você deve, foi apagado. Oh, isso é grande, isso é tremendo. Isso é a maior mensagem que um pecador pode conhecer. Porque não há consequência maior do que perder sua alma. O homem vai entender o que é perdição da alma somente quando ele sentir-se no inferno, já sem solução, sem remédio. Quando a gente fala assim, poucas são as pessoas que sofrem o impacto da palavra. Eles não entendem. A Bíblia diz que o adúltero não é do reino de Deus. O adúltero mesmo não quer saber daquilo. O que é o reino de Deus? Não herdar o reino de Deus é a pior desgraça que pode existir. Porque essa vida passa aos 80 anos de idade, 70 anos de idade, o que passa disso é cansaço e enfado, mas o reino dos céus permanece para sempre.
Há um corpo, há uma atmosfera ao redor ali. Há um corpo que está esperando. Paulo disse, quando este corpo for desfeito, há um outro esperando por nós. O cristão não vaga um segundo sequer. Ele toma posse daquele outro corpo, através do qual ele pode transpor o espaço. Ele transpõe o espaço, é uma outra dimensão. Se você fosse lá, através desse corpo, você levaria bilhões de anos-luz e nunca chegaria lá. Mas quando você sai desse corpo e toma aquele corpo celestial, você passa para lá em um segundo. Não há mais tempo, não há mais espaço. Você não está sujeito mais à matéria. Você está na sexta dimensão. É uma mudança de dimensão apenas. Aleluias! Os astronautas têm que levar um bujão de gás nas costas, de oxigênio. E eles têm que estar dentro de alguma coisa mecânica, eletrônica e etc. Mas naquele corpo não precisa disso. Enoque foi antes do dilúvio arrebatado. Ele foi o primeiro astronauta. Logo Deus levou Elias, também um astronauta. Aleluia! Logo Deus levou o Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz que os apóstolos, os discípulos ficaram olhando para cima. Oh, glória a Deus! Mas Jesus foi visto pelos apóstolos até ser coberto numa nuvem. Astronauta, Senhor Jesus Cristo, sem precisar de nenhum foguete, mas o poder dinâmico da ressurreição, o poder de Deus, o levou para a glória. Aleluia! É isto que leva o crente. Agora, compensa ou não compensa? É certo ou é errado? O que adianta nós dizermos que somos cristãos e vivermos somente em função das coisas materiais? E pensarmos somente nesses poucos anos de vida que temos aqui? Isso seria uma desgraça. Olhar para os meus bens que adquiro com tanta dificuldade e saber que daqui uns dias não posso usufruir deles. Que coisa, que desalento, que tristeza, que dimensão tão fraca, tão mesquinha, tão pequena. Constrói-se uma casa e não pode usufruir dela todo o tempo. Gosta de praticar uma coisa e não pode praticar aquilo toda a vida. Um dia tem que pendurar o rifle, o caçador, porque não pode mais, ele tem que tomar uma bengala no lugar de um rifle. E não pode praticar mais aquilo que praticava. Veja como é isto. Os dias passam, essa dimensão é terrível. Ao ser analisada, o filho olhar para a mãe e saber que um dia ele tem que tomar a alça de seu caixão. O esposo olha para a esposa, a mulher olha para o seu marido e vê sintomas de que qualquer hora ele pode tombar morto. Começa a ver que ele está dando crises, e desta crises, de repente ele cairá morto, e ela está assombrada, esperando qualquer hora uma notícia. Que dimensão tremenda! Mas o Senhor vem, nos consola desta forma. Quando este tabernáculo é desfeito, há um outro esperando, que é celestial, para nos levar para a glória eterna. Ele tem construído casas de ouro, jastes luzentes, ó Santa Jerusalém, que brilha, que fulgor tremendo, muralhas de jaspes, piso de ouro, rio de cristal, que não precisa de apertar botão para acender e apagar uma luz. Não precisa nem do próprio sol, porque o Cordeiro é sua lâmpada. Lá não há noite, lá não há dia, tudo é luz, tudo é luz. Ó excelsa Jerusalém, você deve amar esta cidade. São Paulo disse, sim, a nossa cidade é dos céus. Aleluias! Quando nós tomaremos corpos como o dele e subiremos a habitarmos a Santa Jerusalém, isto consola o teu coração? Diga amém, Senhor. Amém. Aleluia. Pensemos um pouquinho. Há temor íntimo em mim? Há frustração? Eu quero te ajudar. Deus quer te ajudar. Eu só penso uma coisa, eu não tenho que fazer nada. Eu só penso uma coisa, os teus filhos, ó Deus, precisam ser ajudados. Não é só de pão que vive o homem, palavras constroem.
Palavras edificam, palavras constroem a moral, o caráter, palavras também instruem as pessoas. O homem não vive só de pão, o homem vive de palavras também. O homem precisa das palavras. E quando estas palavras vêm de Deus, oh, que fortificante, oh, que bálsamo, que antidistônico, que descanso para esta mãe cansada, que descanso para este pai esgotado. Senhor, estas pessoas precisam ser ajudadas. E não há outra forma. Eu não quero um sermão bonito. Eu não quero ser um grande pregador. Eu quero simplesmente que o Senhor introduza pelo Espírito Santo em seus corações o seu grande amor e faça com que eles vivam a vida de Cristo, cheios do poder de Deus, flutuando sobre estas águas, sobre essas torrentes impetuosas do mundo. Pecado, injustiça, doenças, impactos, enfermidades, incertezas, salários minguados, disparidade de vida social. Mas consolados pelo Espírito Santo, confortados por Deus, andando o caminho certo, a estrada estreita, o caminho espinhoso que conduz à vida eterna, cheios daquele mesmo consolo que levou a Pedro, a Paulo, enfrentarem a própria morte, as cadeias, os cristãos do passado que foram martirizados, eles iam consolados pelo Espírito de Deus, porque eles criam de fato que Deus é Deus e há uma cidade nos céus. Agora você tem que crer que receberá o que pede. Se é crente, então reconheça sua posição como crente. Quantos são crentes aqui? Levantem suas mãos. Crente é aquele que crê na palavra de Deus. Se é crente, então reconheça a sua posição como crente. Reconheça que estas coisas são para você. Tudo é possível, somente crer. Andar sobre as águas também. As águas representam um mundo revolto. Andar sobre estes problemas, sobre estas dificuldades, sobre essa corrupção moral, passar por cima de tudo isso sem se afundar, sem ser imergido, sem ser derrotado, chegar ao fim da jornada como um cristão que sustentou o pavilhão da fé, chegar ao fim da jornada, cruzar as suas mãos, fechar as suas pálpebras, como quem honrou o nome do Senhor Jesus Cristo até a morte, nada te levando para o fundo, nada te afogando, nada te submergindo. Oh, isto é maravilhoso! Você pensar, chegarei ao fim tão fiel quanto eu comecei. Senhor, ajuda-me, esforça a minha coragem. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Então, Senhor, dá-me coragem, reforça a minha fé nesta hora. Enche-me do teu Espírito, Senhor, e da vida eternal. Ouça a minha oração, Senhor. Me ajuda, ó Pai. Tira-me, Senhor, de qualquer complexo, de qualquer frustração. Deixa-me pular e saltar como um verdadeiro cristão, cheio do teu Espírito Santo, Senhor, vivendo como filho de Deus. Sim, verdadeiro contato com Deus, como um filho que está em contato com seu pai, dependendo em tudo das forças de seu pai, dos braços de seu pai, dos braços de sua mamãe, dependendo em tudo, chora para receber o pão. Oh, sim, cada um de nós deve estar em contato com o Pai, dependendo de Deus. Então reconheça sua posição como crente, reconheça que as coisas que Deus tem para os seus filhos é para você. Isso enche a tua alma, e você salta, rejubila e caminha à frente, como um verdadeiro cristão, olhando para Cristo, o vencedor de todas as eras, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ver aqui que o que Jó temeu, isso aconteceu. A Bíblia diz
que Jó temeu. Justamente o que ele temeu aconteceu. O medo não te salva de um raio das trovoadas. Quando você está dormindo, deitado ali, e vem umas trovoadas, relâmpagos, não adianta você ficar com os nervos contraídos, tensos. Aquilo não te salva de forma alguma do raio o qual você teme, da faísca. O medo não pode evitar nenhuma consequência. Pelo contrário, agrava a consequência. Ele chama as coisas. Você viver só assombrada não salva seu marido. Você viver assombrado não salva tua esposa. Você tem que entender isso agora para o seu próprio bem. De todos os modos, é a confiança que move Deus. É certo que você não vai ser imprudente, você não vai se expor, você não vai bancar o corajoso e expor a sua vida. Você será prudente. É natural que o homem tenha temor. O temor, em certos casos, evita a desgraça por falta de temor. Muitos estão morrendo, mas seria a hora do povo de Deus gritar: glórias ao Senhor! Parabéns, Senhor Jesus! Porque nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aqueles passarinhos com asas de 30 metros, pragas que virão, gafanhotos enormes, a ciência não vai dar conta de combater. Virão pragas terríveis sobre a terra, mas nesta hora a noiva de Cristo estará nas bodas do Cordeiro. Ela não estará aqui mais para ver estas coisas, porque ela antes de tudo temeu a Deus, amou a Deus, entregou o seu Senhor e confiou no Senhor. Agora vamos pensar um pouquinho no estado físico. O que Jó temeu lhe aconteceu. A melhor maneira de viver mais aqui é destemer a morte. O medo da morte chama a morte sobre si. Veja aqui, no livro de Jó diz: Jó temia. Agora, o que ele temia, isso em realidade sucedeu. O que eu trouxe foi seu temor, seu medo. Sua fé o haveria guardado, porém seu temor o trouxe. A sua fé te guarda, mas o seu medo chama aquilo. Eu disse: você começa a viajar aqui, conversando em acidentes, você chama o espírito de acidentes para aquele carro. Certas coisas um cristão não pode repetir. Paulo diz que ele não pode repetir porque são palavras torpes. Não pode repetir para o outro, porque aquilo fica na mente do outro depois. E aquilo ofende a santidade de Deus. E quando você começa a tratar de determinados assuntos, de acidentes, de morte, você vê, quando a gente era criança, contava-se muitas histórias. Histórias que faziam medo, e a gente ia dormir com medo, e tinha até pesadelos. Aquilo chama aqueles espíritos. Se você começa a falar somente em acidente, aquele espírito de acidente te rodeia. Por isso São Paulo disse: falai coisas boas, que promovam a edificação para aqueles que o ouvem. Falem coisas boas dentro de casa. Falem boas coisas, há tantas coisas boas para falar. Não dê testemunho do diabo, dê testemunho de Jesus. Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Mulher, eu fui à igreja e Deus abençoou meu coração. Eu já não tenho mais aquele temor, já não tenho mais aquela frustração. Deus encheu meu coração e agora eu estou cheio de consolação do Espírito Santo da graça. Aleluia, estou aguardando o dia da minha redenção. Oh, que dia glorioso! Oh, glória a Deus, aleluia! É o Senhor Jesus Cristo. Mas ele tinha medo que certa coisa sucedesse. E assim foi. E assim aconteceu conforme ele temia. Porém, se ele houvesse estado convencido que não ia suceder, então não haveria sucedido. Preste bem atenção, não iludido, não fanático, não supersticioso ao contrário daquele mal, mas estivesse convencido pela fé, como Noé estava: vai chover. Como Abraão estava: o menino virá. Ele prometeu. Com 100 anos de idade, a promessa se cumpriu.
ele não duvidou, embora vendo o ventre de sua mulher ressequido, e ele sem nenhuma coisa que pudesse propor para ela um filho, ele não duvidou, porque foi o Senhor que lhe dissera: você ganhará um filho. Você não pode temer quando Deus vem ao seu coração e te fala a verdade, te endereça promessas. Quando você toma a Bíblia, Deus falando com você, nada poderá quebrar aquilo se você somente crer. Não tenha medo, não temas, diz o Senhor. Ele gosta de quem crê. Ele gosta da pessoa que não duvida em sua palavra. Ele fica intimado a agir a favor daquele que confia. Confie nesta hora. Deixa as frustrações. Deixa o pensamento de que ele vai morrer. Deixa o pensamento de que ela vai morrer. Deixa o pensamento do câncer. Deixa o pensamento de qualquer doença, diabetes, seja o que for, que você vai ficar débil da mente. Tira isto. Crê somente na palavra de Deus e diga: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Creio na palavra do Senhor. Ele já propôs minha cura. Estou curado desde antes da fundação do mundo. Estou de pé porque Ele me amou. Ele trouxe sobre mim todo o fruto do seu sofrimento, do seu ardor, lá no Calvário. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele carregou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as minhas negligências, os meus pecados, e me trata como um filho. Ele me trata com tanto amor. Ele tem me enchido a vida com o Espírito Santo. Eu creio em Deus, eu creio no Senhor. Você também crê? Dê-lhe louvor, aleluias, dá-lhe louvor. Porém, se ele houvesse estado convencido do que não ia suceder, então não haveria sucedido. Entendem? Se você tem medo quando vem pela linha de oração e diz: eu simplesmente não tenho a fé suficiente, certamente nunca sucederá a tua cura. Não tenha dúvida disso. Porém, se você sabe que vai suceder, então será como você crê. É uma substância. Jó temia que estas coisas lhe acontecessem, e assim aconteceu como ele temia, porque o temor, o medo, é uma fé negativa. É uma fé que aquilo vai acontecer de mal. Então vai acontecer mesmo, porque é mais fácil descrer do que crer. Mas quando você está crendo que uma coisa vai acontecer de mal, isso é uma fé que aquilo vai acontecer. Então aquilo vai acontecer. Então aquela enfermidade vai acontecer. E os sintomas começam daqui e dali. E você vai no médico, o médico diz: isso é coração. Teu coração está perfurado. Você está chagásio. Você vai morrer qualquer hora. O que você pensa naquela hora? Você então se põe a chorar, se põe desesperado, diz: agora para que mais viver? E se desanima, e cai do seu ânimo. E que mais posso fazer? Não presto mais para nada. Não. Você deve sair dali dizendo: doutor, Jesus me curou. Doutor, Jesus pode me curar. Tenha fé, doutor. Tenha fé na minha cura também. Tenha fé. Você estará pregando para aquele doutor. E quando ele vê que você de fato está sarado, ou quantas pessoas podem ficar com o coração perfurado anos e anos, e muitos outros com os corações sadios vão primeiro do que eles. Aquela enfermidade não poderá te levar nem um minuto antes, quando Deus disser: venha, filho, venha, minha filha. Não, nenhuma enfermidade pode levar um filho de Deus antes de Deus dizer: venha, eu te quero aqui agora. Seu tempo aí venceu, está vencido, está cumprido, venha. Nenhum filho de Deus vai antes do tempo. Sim, Paulo orou ao Senhor 3 vezes. Ele achou que foi demais, para tirar um espinho que ele tinha na carne. O Senhor veio para ele e disse: a minha graça te basta.
Quer dizer, fique com esse espinho na carne. Fique com ele, mas sabendo que esse espinho não pode te matar. Enquanto eu não disser, venha comigo morar, venha, sube, venha logo. Esse espinho não pode te matar. Eu estava lendo alguma coisa sobre isso. E há muitas pessoas vivendo com problemas de coração, muito mais do que outras pessoas que nunca tiveram problemas de coração. Mas quando fala é no coração, então o medo, o temor, a entrega, a frustração toma conta. Mas vem aqui agora, vamos ver aqui. A fé é uma substância. Jó temia que estas coisas lhe acontecessem, e assim foi. Se você teme que sua enfermidade não lhe deixará, então assim será. Se você tem fé que ele deixará, isso é verdade, assim será. O seu coração não te condena. Você está em paz com Deus. Você não tem nenhum pecado oculto contra seu marido, contra sua esposa, contra irmão algum. Você não é um murmurador. Você não vive conspirando. Você não vive falando da vida alheia, de irmãos, da vida de irmãos. Você não vive tratando da vida dos outros. Você não tem nenhuma condenação no seu coração. Você toma ceia livremente. Então esta enfermidade tem que sair. Ela tem que te obedecer. Ela tem que obedecer a sua fé na palavra de Deus. Consulte com qualquer médico e verá que a primeira coisa que ele fará é animar sua confiança no medicamento que está lhe dando. Se você não tem confiança no remédio, então é melhor deixá-lo. Então o que é? É a fé que cura, sempre é fé. Pedro estava bem até que teve temor. Enquanto não teve medo, ele ia bem. A palavra lhe declarou que podia caminhar sobre a água. Porém, ao princípio, ele estava temeroso e pensava que era um fantasma. E disse, Senhor, se és tu, permita-me ir a ti sobre a água. Jesus lhe respondeu, caminha, venha, vamos, ande agora. Dê os passos da fé, ande sobre esses problemas. Você está andando sobre eles. Você está posto sobre suas dificuldades. Elas estão debaixo de seus pés. Elas não estão sobre suas cabeças. Caso contrário, vocês estariam no fundo do mundo, do abismo atual. Vocês estão por cima das ondas. Aleluias! Deus vê esse quadro perfeitamente. Moças e moços, crianças, mulheres e homens, andando sobre essas ondas. Caso contrário, você estaria no fundo do abismo, pecando, fumando, bebendo, mentindo, roubando, prostituindo. Mas você está sobre estas ondas, você está sobre essas tempestades. Caminhe, venha. Foi Deus quem disse, a oração da fé salvará o doente, curará o doente. Disse, venha, pois. Então ele começou a caminhar, estava bem. Quantos corriam bem e manquejando agora estão. Mas veja, mestre, o mar se revolta. Venha, pois. Então ele começou a caminhar, estava bem. Desceu do barco, estava caminhando. E havia uma grande tempestade com ondas maiores que estes montes que temos por aqui. Algumas ondas tinham mais de 6 metros de altura. E em cima era espuma branca. A coisa era de fazer medo mesmo. E era uma grande coisa ter ele essa confiança, porque como era de noite, parecia uma sombra, um fantasma. Ele disse, se és tu, Senhor, permita-me ir sobre a água. E Jesus lhe disse, venha, pois. Então ele desceu do barco dizendo, é o Senhor, eu vou caminhar sobre essas águas. Há quantas pessoas que ouvem a palavra, ouvem a pregação e dizem, isso é Deus, e se animam e se põem de pé e voltam para casa animadas. Mas você não vai deixar o primeiro obstáculo te afogar. Sim, eles clamaram assim, mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador? Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Quando a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem o meu mandar, sossegai, sossegai, e seja o escapelar do mar,
a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz gozai, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Confie em Deus agora, as ondas estão revoltas, mas anima-te nesta noite. Vamos, filho, vamos, filha, coragem. Sossegue, sossegai. Há uma promessa de uma fé perfeita, há uma promessa de um grande estrondo, há uma promessa de um grande batismo que será infundido sobre esta noiva querida do Senhor, sobre esta igreja, e ela transporá montanhas, ela transporá o espaço, ela será tomada daqui para o outro lado da terra em fração de segundo. Isto é verdade, isso são anjos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Quantas vezes as pessoas ficam tão tristes, parece que aquela tristeza quer te consumir. A dor que perturba minha alma te implora, vem me acudir. Ele está te chamando agora, eu vim te acudir. Vem, ande sobre as ondas, de ondas do mal que me encobrem, cansaço, fraqueza, doenças, filhos incrédulos, mulher incrédula, marido descrente, peso, dificuldade para ganhar o pão, tantas lutas. Ó Senhor, vem me valer. Quem me virá valer? Oh, não tardes, ó mestre, que eu não suporto mais, estou quase a perecer. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. Fiquemos de pé, aleluias. Você pode dizer comigo, em espírito de oração: Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, bom mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. Diz o Senhor: das atendei ao meu mandar, sossegar, e seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, goza. Estreite a mão de sua irmã, de seu irmão, e diga: tenha paz, meu irmão, tenha paz, minha irmã, tenha paz no teu coração.
Deus te abençoe. Deus te enriqueça na fé. Deus te encoraje. Tenha paz, irmã. Tenha paz, irmão. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tenha paz. Tenha confiança em Deus. Ande sobre as águas. Ande sobre as ondas. Deixa a enfermidade. Deixa seus temores. Deixa suas frustrações. Deixa seus pensamentos que te destroem. Deixa tudo que é negativo. Pensa somente na fé em Deus. Somente na palavra de Deus. Que Ele venceu por nós. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Veja, é o Senhor, eu vou caminhar. É o Senhor, eu vou caminhar. Quantos reconhecem que é o Senhor que está falando? Aleluia. Aleluia. Pedro disse, é o Senhor. Eu vou caminhar em sua direção. Ah, se eu perecer, eu quero perecer em direção de Cristo. Quero morrer em direção dele. Quero morrer batalhando. Quero morrer nessa plataforma. Quero entregar a palavra de Deus. Lutar pelo povo de Deus. Você dirá o mesmo. Morrerei na batalha. Aleluias. Lutando pela minha fé. Pelo pavilhão da justiça. É o Senhor. Eu vou caminhar. Algum visitante que quer vir aqui à frente? Caminhar, entregar sua vida ao Senhor Jesus? Caminhar em direção da palavra? Quer se entregar, se render nesta noite? Pecador, pecadora arrependido? Quer vir aqui à frente? Se entregando? Eu vou orar por você, que está arrependido de seus pecados. Você já andou em direção do pecado demais. Agora ande em direção de Deus. Venha aceitar a palavra nesta hora. Não se constranja. Isto é se Deus veio ao seu coração. Se Deus põe no seu coração ser uma cristã, ser um cristão de hoje em diante, não temas nada. Vem aqui, eu orarei por ti. Aleluias. Aleluias. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Oh, Deus te ama. É o Senhor. Eu vou caminhar. Ah, sim, é o Senhor. Eu vou caminhar. Você quer dizer o mesmo? É o Senhor. Eu vou caminhar. Se Deus falou o teu coração, se Deus tem te dado um arrependimento nesta noite, você tem sofrido, andado sobre as ondas, e se você está aqui chorando no altar, é por causa da graça. Jesus te ama. Sim, rapaz, Deus te ama. Ele não te quer no pecado, Ele te quer na verdade. Ele não quer a senhora perdida no mundo, sem salvação. Há mais alguém que tenha alcançado o perdão de seus pecados? Eu quero assim que os visitantes se sintam à vontade. Isso se sente no coração. Não se constranjam. Mas se Deus falou no seu coração e você deseja, venha aqui à frente. Há alguma filha pródiga, algum filho pródigo que quer reconciliar-se com Deus com lágrimas? Venha, filho, venha. Aleluias. É o Senhor. Eu vou caminhar. Porém, quando ele fixou os olhos nas ondas, então teve medo. As ondas virão, vocês guardem isto. Foi a hora que Pedro teve medo. Vou caminhar, porque a palavra me disse que caminhasse. Em segundo lugar, ele olhou os sintomas. Não é o que você sente, é o que você crê. É o que você tem recebido agora, é o que você crê. Aleluias, Deus te abençoe. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Mestre, chegou a bonança. Em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado. Bom mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. Descansa no Senhor, confie em sua palavra. Não sou eu que estou oferecendo salvação,
É o Salvador que está propondo te salvar. De todos os modos é Ele, não sou eu. Aleluia. Mas quando Pedro olhou as ondas, olhou para os sintomas, ele começou a naufragar. Veja, olhou o mar e observou o tamanho das ondas e teve medo, e nisso começou a afundar-se. O que temeu, isso mesmo sucedeu. O que você temer, isso acontece. Mas não temas, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou. Glória a Deus, aleluias. Vem dizendo: Senhor, aceite meu arrependimento. Você crê que Jesus é Salvador? Que Ele te perdoa? Aleluia. Ó Deus, ó Pai, só Tu podes salvar estas pessoas. Elas têm vindo aqui à frente. Ó Deus, eu creio que isto não é uma emoção, mas é uma chamada do Teu Espírito, para elas professarem o que estão crendo, arrependimento de seus pecados, e que elas vão ficar firmes na palavra. Elas serão batizadas em nome de Jesus Cristo, e permanecerão fora do mundo, sobre as ondas do mar, andando em direção do Senhor, sem olhar para aquilo que vem lhes assustar, que vem lhes afrontar. Ó Senhor, sustenta, ó Deus, enche-lhes o coração de segurança nesta hora, do gozo do perdão, Senhor, e toda a congregação seja tomada pelo poder do Espírito Santo, amando a Deus, amando nesta hora, de coração mesmo, aleluias, glória a Deus. Porque duvidaste? Quando as ondas vêm, as tempestades surgem. Ora, Pedro duvidou, foi naquela hora, porque as ondas se levantaram, então ele começou a afundar. Foi quando Jesus disse: por que duvidaste, homem de pouca fé? Um homem que tinha andado sobre as águas podia ser considerado um homem de pouca fé, porque ele olhou para os lados. E quando você começa a olhar os sintomas, está doendo aqui, minha cabeça está pesando, isto está assim, isto está daquela forma, está começando de novo. Na verdade, no culto eu senti bem, eu fui libertada, mas agora está começando de novo. Isso é as ondas. Você deve se lembrar, guardar no seu coração as mensagens. Então você se sinta seguro em Cristo, tomado pelas mãos. Porque duvidaste, homem? Agora, mais uma vez, a igreja vai orar, selando. Você põe a mão sobre alguém e diga: o Senhor te cele nesta hora, na confiança do Espírito, e tira toda a condenação de seu coração, pelo sangue de Jesus Cristo. Que a paz e a bonança estejam em você. E agora eu ordeno que todo espírito de enfermidade, toda opressão maligna, Satanás, sai desta vida, em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra pregada. Eu te repreendo no nome do Filho de Deus. Amém, amém, amém. Aleluia, 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 aleluia. Pessoas que vão usar essas peças de roupas sejam também alvas dessas orações, e o poder de Deus se manifeste para a honra e glória do santo nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Deus possa tomar a cada um nas suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. 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 Eu não vou dizer isso para pôr alguém em dificuldade, mas você sabe que o profeta estava orando por um menino que estava com espírito de epilepsia, e ele pediu para fechar os olhos, e um pastor que estava lá não fechou os olhos. O espírito saiu da criança e entrou nele. Você deixa a atenção da palavra do culto para olhar. O inimigo está convulsionando para sair dela, não quer sair. Você sabe, Jesus orava, a pessoa caía por terra e se convulsionava. E você deixa a atenção da palavra e fica olhando para lá, em vez de ter os seus olhos fechados. Aquele espírito pode te pegar aí mesmo. Você precisa aprender a estar num lugar desse, porque esse lugar é terrível.
Aquela mulher pegou aquele espírito de dupla personalidade, foi justamente dentro da igreja. Porque o profeta pediu para fechar os olhos, ela não fechou. E sendo uma mulher amiga da família do irmão Branham, amiga dele, e sendo uma mulher honesta, passou a ser desonesta, dupla personalidade. Por 14 anos ela fazia coisa, andava com homens quando ela era tomada pela segunda personalidade, que era um espírito terrível. Quando ela caía em si, ela repudiava aquilo, sofria demais, chorava, envergonhada terrivelmente. Vocês precisam aprender, quando o poder de Deus está caído, quando Deus move, diz o profeta, Satanás também se move. E você tem a sua atenção mais para o espetáculo dele do que para a palavra de Deus. Nesta hora você não tem que fazer nenhum barulho, nenhuma gritaria, nenhuma coisa alguma. Não é isso que expulsa demônios, é a palavra de Deus. Você simplesmente mantém-se atenta à oração, fecha seus olhos, confiante. Se está cantando, continue cantando, louvando o Senhor, engrandecendo o seu nome e crendo mais naquela hora e intercedendo. Senhor, completa esta obra, solta esta vida. Satanás, você não pode ficar nesse corpo. Aleluias. Agora você clame o sangue de Jesus sobre você, porque naquela hora que aquele morcegão saiu da Nelly, ela veio por cima daquele que tinha expulsado. E a igreja está expulsando, em meu nome expulsarão demônios. Aleluia. Então ele sai dela e quer vir sobre a igreja. E você clama o sangue de Jesus nesta hora. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Aleluia. O sangue de Jesus me proteja nesta hora. Aleluia. Esse espírito de enfermidade que sai nesta hora, ele fica por aí meio doido, fica batendo daqui para ali. Mas você, do outro lado, está no mesmo espírito do culto, porque os espíritos saíram do gadareno e entraram nos porcos, e eles saem, e aqueles que estão com esse espírito de porco, eles entram nele e eles voltam piores para casa. O profeta diz: você volta do culto melhor ou então pior do que você era. Um culto desse não é brincadeira, um culto desse é Deus agindo, é Deus se movendo. Aleluias. Eu fico pequeno, eu sou pequeno demais, eu sou indigno para dirigir um culto como esse. Eu não tenho condição para isso. Isso é sua graça, é Ele. Aleluia. Isto é o Senhor Jesus Cristo. Não brinque neste lugar. Tenha reverência, tenha temor. Ó Deus, ó Pai, eu quero, Senhor, e peço humildemente que nenhuma pessoa saia daqui prejudicada, mas antes abençoada, conforme seu coração, sua sinceridade e sua reverência. Todos, sem exceção de nenhum, possa levar esta bênção tão grande. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não poderão naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Os sonos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, com vós estou para
sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Chegou a bonança, em paz entre o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá ficar. Canta comigo, meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encargo.